Café brasileiro com 50% de taxação lá nos Estados Unidos. Fica até o final do vídeo para a gente ver aqui a análise completa sobre esse assunto. Pessoal, da gente começar aqui nosso vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, vou te dar 3 segundos para você se inscrever, tá? 3, 2, 1. Meu muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui à nossa comunidade. A gente fala sobre política e assuntos do cotidiano do Brasil e do mundo. Sem enrolação agora, bora pro vídeo. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar com vocês. Contem sempre com o C Café. Como foi aqui mencionado, né, as tratativas são inúmeras, as discussões internas, o ponto de vista das negociações e como a gente colabora com o comitê negociador liderado pelo nosso vice-presidente, da mesma forma com a National Coffee Association dos Estados Unidos, com as indústrias, as grandes redes de cafeterias internacionalmente. Então nós estamos no momento de refletir diante dos últimos acontecimentos, mas não mudando as nossas estratégias, como foi bem colocado no Sakamoto. Nós temos que priorizar a negociação bilateral. Em reuniões de há uma semana e meia atrás, os nossos parceiros dos Estados Unidos mencionaram que em reuniões privadas com o secretário do Comércio, já era mencionado que no caso do café haveria uma necessidade de país a país e depois uma lista para todos os países, que hoje nós temos o Vietnã, que é o segundo maior produtor mundial, com uma tarifa de 20%. Nós temos o Indonésia com 19%, Nicarágua 18%, Colômbia, Etiópia e Peru 10%. Então, existia essa consideração feita numa das reuniões. Mas claro que você vê uma lista de exceção feita para o Brasil com tantos produtos e o café de fora, nos deixou magoados, mas não desmotivados diante de todo esse trabalho que tem que ser feito. Olha, qual é a explicação que você encontra e, de fato, ainda antes, na véspera dessa, decisão de sobretaxar o Brasil, estabelecendo algumas exceções, o secretário do Comércio, Howard Lutnick, tinha dado uma entrevista esclarecendo: olha, produtos não cultivados nos Estados Unidos podem ter até tarifa zero. E ele citou expressamente o café. O que acha que, no caso brasileiro, o café ficou de fora das exceções, a despeito desta referência que foi feita pelo Howard Lutnick, o secretário de Comércio americano? O café, pessoal, que inclusive ela tá na mesa da prática do dia a dia de 70% dos americanos, né? O Brasil, se você não sabe, o Brasil exporta, ele produz 40% do café no mundo inteiro. Então, assim, é um alimento cultural enraizado já na cultura americana. Antes de 1800, o café já era algo do dia a dia americano, né. Então, assim, realmente foi um produto bem específico e algo interessante, um detalhe também antes do analista aqui da C Café falar, é que o café é um produto que ele não é feito nos Estados Unidos. Todo o café que tem nos Estados Unidos, ele é importado. Então, assim, não existe produção de café nos Estados Unidos. Isso é que é o louco, né, porque, assim, a ideia talvez da taxação e na verdade um dos motivos também deles, por exemplo, não taxarem a laranja, que é o suco de laranja, laranja como um todo, e derivados, né, da laranja, era que, realmente Falando correto, Dios. Você ganha mais um. É isso mesmo. Um por 4 e 3 mais um. um dos maiores motivos pelo qual os Estados Unidos não taxou a laranja e seus derivados ali, o suco da laranja, a laranja como um todo, né, é que eles, me parece que eles produzem pelo menos uma quantidade de laranja, né, ou até conseguem valores mais interessantes em outros mercados, né, mas aí não houve a taxação, né, de 50%. Então, assim, é meio estranho isso, porque, assim, os Estados Unidos eles não produzem café. Todo o café que tem nos Estados Unidos, ele é comprado externo, ele é importado, né, e mesmo assim, houve uma taxação em 50% desse café, né, que já era 10% há 2 a 3 meses atrás, e aí foi acrescentado mais 40%, e aí dando um total de 50, né. Vamos ver aqui a análise aqui, eh, desse aqui que é da C Café, né. Explicações sempre te acompanhem. Eh, uma das explicações possíveis é de que sim, como há
negociações que foram feitas por diversos outros concorrentes do Brasil em condições, é importante que o Brasil também sente e negocie. Esses foram os pontos colocados. E é importante também destacar que o café, esse trabalho de impacto econômico foi feito. O conhecimento da importância, como o próprio secretário mencionou hoje, com os dados da NCE, cada $1 que Estados Unidos importa de café já é 43 na economia, né? São 2,2 milhões de empregos, 1,2% do PIB americano é o mundo do café lá na economia americana. Então veja que é um impacto muito grande. Esse trabalho, ele não para, José. É bem provável que a gente vá ter tentativas de ampliar essa própria lista de exceção para o Brasil. Pode ser que a gente esbarre nesse mesmo argumento de que já foi sinalizado há uma semana e meia atrás para os nossos parceiros, de que é necessário, primeiramente, uma relação bilateral antes de uma análise para todos os países que exportam para os Estados Unidos. Nós somos 33% americano, Colômbia é 20%, Vietnã 8% e Honduras 7%. Então veja que nós somos os líderes. 33% de todo o café nos Estados Unidos provém do Brasil. Então, assim, eu acredito que para o americano médio, e aí talvez, já que é 33% produto brasileiro, talvez seja mais em conta, o preço do café nos Estados Unidos talvez seja mais em conta do que os demais. Porque se tem um volume maior de compras, é porque provavelmente o americano médio de classe média ou baixa renda, ele deve consumir mais o café brasileiro por ser mais em conta, ser mais barato. E aí vai ter um acréscimo, vamos supor aí que se fosse $5, iria aumentar drasticamente. Essa é uma diferença grande, quer queira ou quer não, né? Café e a carne, inclusive, foram os dois produtos que foram realmente taxados em 50%. Futuramente, talvez eu faça um vídeo sobre o impacto dessa taxação nos Estados Unidos, da carne em específico, que tenho certeza que o americano e o custo da carne lá em comparação ao Brasil é irrisório, cara. Eu viro e mexo, estou assistindo algum vídeo de brasileiros nos Estados Unidos, os caras estão fazendo churrasco todo final de semana, aí sim, realmente comendo picanha mesmo, não é lá. Mas eu acredito que esses $2,50 a mais no preço do café, numa suposição que se fosse $5 o café, né? O pacote de café, vai fazer uma diferença sim, né? Até porque são outros custos que têm aumentado, né? Então, como um todo, faz a diferença, né? E o café é uma bebida essencial para o americano, não é? Eu tava vendo um vídeo aí em que um brasileiro que vive na América perguntou ao conterrâneo nosso aqui, quando ele veio no Brasil, e perguntou: vocês aqui conseguiriam tomar Red Bull todos os dias? Cara, disse impossível. Com um salário mínimo, impossível. Não que seja a frequência brasileira tomar bastante Red Bull, bastante café e tal, mas, aliás, até café né? Mas Red Bull não. Mas só pra você ter noção, que é um energético também, assim como o café é um energético, né? Por conta da cafeína. E aí o cara disse: não, com um salário mínimo, vivendo no Brasil é impossível você tomar energético todos os dias. Tomar Red Bull todos os dias é impossível. Já nos Estados Unidos, não. A maioria das pessoas tomam energético. Até porque a dinâmica de trabalho americana é muito mais intensa do que aqui no Brasil, né? Lá não tem pouquíssimo, só tem menos de 20 feriados nacionais nos Estados Unidos. Então, é uma diferença muito abrupta de ritmo de trabalho. Lá os caras não descansam, tá? Vamos voltar aqui. Esse absurdo não faz o menor sentido o Brasil estar fora, porque ambos são insubstituíveis. O Brasil é insubstituível para os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos, do ponto de vista de consumo, é insubstituível para o Brasil. Então, a gente não sabe quanto tempo teremos que conviver com as tarifas. Temos até dia 6 de agosto, lembrando que quem exportou antes da assinatura da ordem executiva quer que é 5 de outubro. Então, estamos correndo por muito tempo para todas essas estratégias. Hoje cedo, conversando com os nossos parceiros, fomos informados de que eles seguem na tratativa para tentar ampliar essa lista de exceção para o Brasil e diz que muitos foram surpresos também nos diferentes níveis do governo americano sobre o café não estar nessa lista. Marcos, você usou uma palavra muito categórica, né? Você falou insubstituível, nós somos insubstituíveis, né? É isso mesmo? Os Estados Unidos não podem comprar café de outras praças? É importante, José, mencionar
pelo seguinte: 80% de tudo que a gente exportou foi cafés arábica, 10% canéforas, Conilon robusta e 10% café solúvel. Isso é uma média, né, dos últimos anos. Posto isso, os estoques mundiais são dos menores níveis desde os anos 90. O nosso segundo maior produtor de café arábica do mundo é a Colômbia, que já faz as exportações expressivas para os Estados Unidos e vem numa safra difícil, num momento de colheita com muita chuva, ela colheita com desafios. O Brasil, desde 2020, não tem uma safra cheia. E essa safra que nós estamos colhendo, ela é mais baixa que a anterior. O mercado ele pode estar vendo uma certa melhora nos estoques finais por conta da safra de Conilon do Brasil, que é melhor, e a safra de café asiática, que está projetando 2026 para o Vietnã um crescimento da produção. Mas primeiro, é mais à frente, e segundo, é cafés robustas. E o norte-americano está acostumado, 76% da população americana toma café, os blends que já são com o corpo do Brasil, a acidez, a doçura e os volumes que o Brasil consegue disponibilizar. Por isso que é uma relação hoje de parceiros insubstituíveis pelas características de oferta e demanda. Estamos há 4 anos seguidos em que o consumo é maior que a produção. Podemos inverter isso só em 2026. Ô Marcos, é claro que o objetivo final O consumo é maior do que a produção. Veja só, a demanda americana é tão grande, e é inclusive, se não me falha a memória, nos Estados Unidos existem, se não são 300 milhões de habitantes, é quase isso, né? O Brasil, 220, 230 milhões, não é? E o consumo lá, ele falou até, eu falei em mais de 70%, ele disse aqui já, 76% da população americana faz uso do café diariamente. Para você ver o nível, a demanda é enorme americana de café, não é? E somos o líder, né? O Brasil, até antes dessa taxação, pelo menos, é o líder de vendas lá. Mais de 33% dos cafés vem do Brasil, né? E o segundo colocado é a Colômbia, com 20 e poucos por cento, né? Então, assim, é uma demanda enorme, uma demanda abrupta, não é? E a gente vai ver os outros detalhes aqui. Mas antes, pessoal, se você está gostando desse conteúdo, já se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha nas notificações. A gente tem postado algumas coisas ali, tá bom? Na aba comunidade, a gente tem feito alguns posts diários aqui, tá? Interage com a gente lá por lá também, tá bom? Já deixa o teu like, comenta aí embaixo o que é que você acha dessa taxação. Se você, inclusive, é dos Estados Unidos, está nos assistindo aqui, já comenta aí se você tem sentido no bolso alguma coisa, alguma diferença, se tem visto algum comentário interessante, importante aí, dos norte-americanos, o que é que eles estão falando, discutindo sobre isso. destravar as negociações, garantir o acesso ao mercado norte-americano, expandir o mercado, tudo isso mais. Agora, você mesmo colocou, enquanto isso não acontece, qual que é a capacidade do mercado brasileiro, que também vem aquecido, né? Você tem uma demanda forte por café por aqui, qual que é a capacidade do mercado brasileiro de absorver aquilo que não foi para fora? Olha, o Brasil é o segundo maior consumidor global, consumiu o ano passado 21,9 milhões de sacas, os Estados Unidos consomem 25,5, então o nosso mercado interno é uma joia rara e a gente tem que valorizar, e é o trabalho que a ABI, que é a Associação Brasileira do Café, vem fazendo. Isso é muito importante porque inverteu aquela curva de estabilidade, queda de consumo para aumento de consumo. Mas além também do nosso mercado interno, se me permitisse, acabou. O Brasil exporta nos últimos anos para cerca de 150 países e todas as regiões do mundo têm aumentado as compras do Brasil. E aqui talvez poucos do agro vão dizer o que eu quero falar. Na União Europeia, que é um bloco econômico, que tem uma lei anti-desmatamento para entrar em vigor em 31 de dezembro desse ano, e que os importadores já se prepararam para comprovar que o produto é livre de desmatamento, o que aconteceu? Nós, no Brasil, aumentamos as vendas para o Europeu. O Brasil, que código florestal, é uma agricultura organizada, eficiente, é o que mais repassa o preço fome e exportação ao produtor. Então, nós aumentamos as vendas para o bloco europeu, como nós aumentamos as vendas para a Ásia, com China, Índia e Indonésia, aumentamos as vendas para os países árabes, aumentamos as vendas para a Oceania e temos a Austrália, um mercado de qualidade, de sustentabilidade, como a Europa também é, um grande símbolo e ambiente regulatório, do ponto de vista de sustentabilidade. Então, veja, nós temos também o ambiente em que o consumo é pujante, sem dúvida nenhuma, e a oferta com muitos desafios por conta das anomalias climáticas. Mas, desculpa, só para dar uma boa, só para fazer uma conexão, só que todo o avanço, né, para esses novos mercados, quer dizer, avanço em vendas,
com mercados que o Brasil já tem relação, é claro que leva um tempo, você tem negociação, você tem tudo isso. Ou seja, o mais provável é que a gente veja, caso essas tarifas não caiam no curto prazo, que no médio prazo você tenha esse excedente, digamos, daquilo que não for absorvido por compras diretas dos Estados Unidos, sendo distribuído tanto no mercado interno, quanto aumentando a venda em mercados que o Brasil já tem relação, é isso? Tanto interno quanto com os mercados mais tradicionais, como os novos mercados. A relação comercial entre as empresas, importador e exportador, ela demanda um conhecimento, uma assinatura de contrato, uma estruturação financeira, mas nós exportamos para muitos países e pode haver uma realocação ali dos volumes exportados. Isso vai mexer com cotações de bolsa, diferenciais de preços. Qual que é a questão do diferencial? É o preço na bolsa menos o preço do mercado interno. Isso pode exigir um ajuste aí de origem a origem. Então, tudo isso vai acontecer, mas pela lógica econômica, de que em algum momento, e o mais breve possível, a gente está buscando isso, é a negociação e a queda das tarifas. Mas, sem dúvida nenhuma, vai exigir ali um ajuste nesse mercado global. As regras do mercado sempre prevalecem e a gente vai buscar, obviamente, esse trabalho de duplo ano, vamos ver a imagem, a sustentabilidade e ampliar as vendas. Não faz nexo não negociar, né? Tem que negociar. Agora, existe a ciclotimia do Trump submete os negócios todos a um fator de dúvida que não costumava haver, né? E o que eu quero lhe perguntar considerando-se o pior cenário de manutenção dessa tarifa de 50% sobre o café brasileiro, e considerando também essa possibilidade de realocação de mercado, de distribuição de parte do produto no mercado interno, qual é o risco que os trabalhadores do setor de café correm neste pior cenário? Supondo que a tarifa seja mantida em 50%. Avalia que pode haver uma crise que leve ao desemprego nessa área? Olha, no Josias, a gente tem a sorte de ter um produto que caiu nas graças, né, do consumidor no mundo como um todo. E vou até fazer a referência de um estudo recente, de 1 ano e meio atrás, em que uma consultoria europeia avaliou a percepção dos produtos brasileiros. Na Europa, por exemplo, em todos os produtos eram desconhecidos ou mais mal avaliados que bem avaliados. A exceção era o café, que era o mais bem avaliado. Na Alemanha tinha uns 75% de percepção positiva. Então eu entendo o seguinte, essas situações são muito boas, mesmo no pior cenário, nós vamos ter impactos, mas nós temos as novas gerações conhecendo o café e conhecendo as novas formas de consumo de café. Então, de uma forma ou de outra, podemos ter impactos, podemos, né, ou ter pressões de preços, mas mesmo quando o preço estava menos da metade do que está hoje, nós já chegamos a ter $4 na bolsa, no Libra-peso, estamos em 2,90, mas quando o Brasil teve o Sabra Report em 2020, estávamos com $1 por Libra-peso. E o Brasil, com a sua eficiência, sua organização, é o que mais repassa o preço de exportação ao produtor, e ele, com toda a dificuldade, conseguia ali se sustentar. Então a gente entende que o Brasil vai sim sobreviver, o produtor vai continuar investindo, que mostra, né, os dados de produtividade, estão alinhados ali a uma cafeicultura próspera. Então nós vamos seguir na mesma agenda, tenho certeza que nós vamos sobreviver, e o produtor, passando ou não por momentos mais difíceis, ele vai seguir confiante na sua atividade. Há um componente nessa crise, Marcos, que é a política, né? A política se imiscuindo na economia. Em relação a outros setores, eu até pergunto, é mais bolsonarista, é mais lulista? Em relação ao agronegócio, eu não preciso nem perguntar, porque sabe-se claramente que é um setor onde a preferência pelo Bolsonaro, pelos seus congêneres, prevalece. O que eu queria me perguntar o que acha desta contaminação da política com a economia, e acha que esse tipo de conjuntura pode levar a um decréscimo da preferência que o Bolsonaro hoje ostenta nesse setor do agronegócio? Olha, Josias, é sempre muito sensível tudo isso. A gente sabe que a gente consegue interferir naquilo em que nós somos convocados a colaborar. Então, por isso, né, nós somos parceiros de primeira hora desse comitê que foi formado, o ministro Fávaro, o secretário Ua, a Apex, né, todos
grande estrutura formada com o setor privado, né. Então a gente entende que ali a gente consegue levar informação, munir com informação, solicitar ajustes em alguma narrativa que seja pró o setor produtivo para a gente ganhar espaços, né, e nunca perder oportunidades. Posto isso, a gente sabe que tem todas essas divisões políticas, mas nós, por Secafé, sempre trabalhamos de uma forma muito proativa para o cafeicultor brasileiro. Nós tivemos diferentes governos, diferentes oportunidades, e independente das situações, a gente encontrou formas de ter as nossas agendas da sustentabilidade. Hoje nós temos um pacto social do café assinado com o Ministério do Trabalho, junto com a Embaixada da Alemanha. Então, o nosso perfil ele é muito deixar as questões políticas e ideológicas totalmente de lado e tentar olhar para os 300 mil cafeicultores do Brasil e como colocar o Brasil na prateleira de cima, né? Se a gente ainda tem desafios, e todos nós sabemos que existem desafios, existem pontos que a gente tem que olhar com atenção que são sensíveis. Então eu posto o ponto seguinte: a agenda tem que ser pró, né, o cafeicultor, pró o Brasil, independente dos governos. É claro que essas questões afeta a imagem, afeta a popularidade, afeta a polarização que hoje existe, né? Mas a gente tenta agir naquilo que a gente tem alguma influência. Ô Marcos, dado essa situação que você falou, tem um produto, né, o café, que ele é demandado e desejado por uma série de países, tem entrada, tudo isso mais, e dada a situação do mercado interno, nosso mercado doméstico, o setor de café, você avalia que ele não precisaria de um apoio, de subsídio ou de algum apoio financeiro por parte do governo federal, caso as tarifas nos Estados Unidos se mantenham? Olha, é uma interessante análise, Sakamoto, porque recentemente a gente estava numa discussão mais ampla, porque veja só, o café ele tem uma característica, né, que ele é armazenado, ele é protegido, e tem produtos que estão nessa discussão que é mais grave ainda, que são perecíveis e são mercados extremamente dependentes, né, para os Estados Unidos, vimos as frutas, vimos o caso do pescado. Então hoje a gente sabe, e componentes industriais, hoje a gente sabe que quando você tem uma cooperação de exportação amparada por um ACC, que é uma linha de crédito voltada à exportação, quando há uma rescisão, um problema com uma das partes, né, isso se torna uma dívida em reais de curto prazo para o exportador. Então hoje já se discute, junto com o BNDES, uma forma de transformar isso numa uma captação internacional, sem até esses presídios, mas com recursos de fora, para que não seja uma dívida em reais e de curto prazo, mas seja em dólares, né. Então, há formas, há a discussão, por exemplo, de algum benefício fiscal, mas isso para o agro como um todo. O café é uma parte e esperamos até que seja condições muito específicas que caso aconteça no café. Pois é, meus amigos, como você viu, né, o café realmente foi taxado de 50%, a carne, esses foram, de quase 700 produtos, eles foram os únicos, basicamente, que foram realmente taxados e nessa envergadura de 50% de taxação, não é. Eu acredito que o Brasil ele tenha suporte, né, pra estrutural, né, como um analista aqui falou, o presidente geral da Secafé falou, o Marcos Matos. Eh, o Brasil tem uma gama enorme de países que ele exporta o café, não é, e ele consegue, caso seja necessário, né, porque é aquela coisa, né, a taxação foi ontem, entendeu. Então, assim, precisa pelo menos uma avaliação aí de 3 a 6 meses para saber os impactos reais disso aí, não é. Mas basicamente ele já deixou de pronto e toda hora os colunistas e o comentarista da UOL aqui, tentando empurrar a culpa pro ex-presidente Bolsonaro, né. Falando do agro, não, porque eu já sei que o pessoal do agro, ele é bolsonarista e tal. O ponto aqui não é esse, cara, entendeu, né. Graças a Deus aí que aparentemente o impacto não foi grande, porque é um produto que já tem uma eficiência mundial, já tem um apreço mundial, então não acredito que não vai dar tanto problema, sabe, não vai ter tanto prejuízo para o Brasil, né. E reforçando aqui o que ele falou, né, o presidente da Secafé, que primeiro, que o Brasil consegue realocar para o consumidor interno do Brasil, nós próprios brasileiros, a gente consegue consumir,
esse excedente aí, caso não tenha uma demanda, né, por conta do aumento do preço, e a gente consegue exportar para mais de 150 países. E é um produto brasileiro que é bem apreciado, como ele falou também em uma pesquisa feita na Alemanha, lá na União Europeia, e os alemães aprovaram em mais de 70% o café brasileiro, não é? Então, assim, é um produto em excelência do Brasil, não é? Méritos aí a, aos fazendeiros aí e toda a indústria, não é? Cafezeira, eu acho que é assim que se chama, não é? E só relembrando aqui, os americanos eles consomem 26 sacas de café. Os brasileiros consomem 22 sacas, né? Lembrando que, como eu falei no começo, né? Os americanos eles têm em torno de 300 milhões de habitantes, não é? No Brasil, 230, 200, no máximo 240 milhões. Então, assim, já é uma população maior também, não é? E nós somos o maior produtor, produzimos aí, ó, 40% do café no mundo. E os Estados Unidos consomem mais de 70, mais de 75% dos americanos consomem café todos os dias, diariamente ali. 75% da população americana consome café. Então, é muita gente consumindo café nos Estados Unidos, viu? E aqui também tem um consumo muito grande também. Eu não sei a porcentagem, se é 70% da população, eu não sei, mas a boa parte da população também consome, né? Então era isso. Diga para mim nos comentários o que é que você pensa a respeito desse tema, desse assunto. Eu espero que o Brasil saia bem, né? E eu acredito que vai sair, pelo que o diretor-geral da Secafé falou. O impacto não foi tão grande para a gente, né, como se imaginava, mas vamos ter realmente certeza nos próximos meses aí, nos próximos 3 a 6 meses, tá? Vou ficando por aqui, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!